Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje, com esse frio, né, vamos falar sobre o filme Um Garoto em Liverpool. Aproveitando já que é de Liverpool e tal, lá em Londres, que faz frio praticamente, eu acho que o ano inteiro, ou não só o ano inteiro, mas vamos lá. Você que é novo no canal, se inscreve, comenta, compartilha e já deixa o seu like para fortalecer a semente no canal. E bora. O filme ele é bem. Ele é, assim, pra poder falar sobre a vida do John Lennon mesmo. Assim, já começa ele não tão velho assim, mas também não tão jovem. Tipo, lá pela beira dos 18, 19, 20 anos. E aí ele tá. Só que ele ainda é da escola, então não exatamente 18 anos. Aí vai pra. E aí ele tá morando com a tia, que ele sabe que é a tia, só que é uma tia-mãe, porque ela que criou ele desde os 5 anos. E aí começam. E aí, já de cara, o pai dele, que era o tio, morre. E aí tem toda aquela rebelião do luto e tal, e ele fica mal porque ele realmente, o tio dele realmente era o cara que tinha aquela personalidade paterna na vida dele. E aí, depois disso, ele meio que vai tentando superar as coisas junto com ela. Só que a tia, ela é meio afastada, ela não abraça, não beija muito, assim. Ela é bem na dela. Só que ela é bem rígida também. E aí ele sabendo que a mãe dele mora a uns passos da casa dela, da tia, que na verdade é tia-mãe dele, ele vai lá e visita ela. E aí, com essas visitas, fica tudo lindo, maravilhoso e tal, e eles se divertem, ela ensina ele a tocar banjo, só que aí uma dessas cenas, ele foi expulso da escola por coisa de moleque mesmo, né? Por umas coisas bem idiotas, assim, da idade. E aí, ela aproveita esses dias que ele tá suspenso pra ensinar ele a tocar o instrumento. E aí, a forma como ela ensina ele fica tão hipnotizado, e aí coloca aquele óculos, e aí tira. Boa parte do filme, a tia-mãe dele pede pra ele colocar o óculos porque ele tem essa coisa da dificuldade de ver, só que ele é teimoso, né? Moleque. Aí ele fecha a porta da casa pra fora, ele já tira o óculos, entendeu? E nessa idade ele já tá fumando, aí já tem uns amigos porra louca, assim. Tem umas cenas que tipo, ele tá em cima de um ônibus, junto com um cara loiro, que é um amigo dele da época. E tal. E aí, isso antes de descobrir que ele poderia ser, né, o John Lennon mesmo, de verdade. Só que aí, no meio desse filme, tem uma rebelião ali que mostra que ele fisga umas memórias da vida dele ali. Tipo, a parte dos pais dele brigando. E aí, ele também, digamos, ele não consegue lembrar muita coisa, mas ele consegue, mas ele consegue lembrar o suficiente pra saber que a mãe dele mora a poucos quarteirões dele. Alguns, não é nem quarteirões, é alguns passos mesmo. E aí, toda vez que ele não gosta de ficar em casa, junto com a tia-mãe, ele vai pra casa dela. Aí eles ficaram um tempo lá, ele ficou acho que 2 dias. Só que aí então, o marido da mãe dele mesmo já estranhou. E aí, já você vai contar a verdade ou não. E aí fica aquela cena pesada ali, que ele fica pensativo e ao mesmo tempo magoado, porque parece que estão mentindo, assim, pra ele. E aí ele acaba
Aí ele acaba descobrindo o gosto pela música mesmo, né? Isso com ela. E aí já depois mesmo. Aí a forma aí ele conhece, né? Então, Paul McCartney, numa reunião ali da banda dele, que ele já tinha uma banda e tal, com aquele loirinho, e tinha outras pessoas ali. Ele conhece o Paul e vê que o canhoto toca muito bem. Que na verdade não é canhoto, não sei se você sabe, mas o Paul McCartney ele não é canhoto. Ele equivocou na cabeça dele, assim, que ele não conseguia, mesmo desse lado, né, do lado, digamos, certo, ele não conseguia tocar de jeito nenhum. E aí ele virou o violão e aí começou a tocar, começou a render mesmo, tipo, uma coisa bem nada a ver. Quando ele começou a aprender a tocar violão. E aí teve e quando eles se conheceram e tal, o Paul demonstrou mesmo que estava disposto. Ele tocou muito bem, né? Os atores que estavam interpretando tanto o John, tanto o Paul, tanto o George, representaram muito. Eu só queria saber onde estava o Ringo, né? Nessa rebelião, mas ainda não tinha entrado. Que no filme também não vai estar, então não adianta você procurar. Aí ali eles acabam se conhecendo, o John fica meio bem ligado ali, tipo, pô, o cara tem 15 anos e toca desse jeito. Tipo, eu preciso pegar umas aulas com ele. E aí pegou as aulas e tal, começaram a se mandar carta, aí um ia pra casa do outro pra aprender mais, o Paul ia na casa do John pra ensinar ele a tocar violão. E aí, nesse meio tempo, eles começam a compor mesmo. E tal, começam a compor. Só que na época, só que ali, o fato de ele de ele perceber, assim, que o Paul tá meio assim, que ele tá bem na dele e tal, faz com que ele faça aquela pergunta, né? Tipo, e coisa de moleque mesmo, tipo, e a sua mãe? Tá uma pergunta paralela e tal, e aí e a sua mãe? Aí ele diz que ela morreu de câncer. E aí fica mal e tal, e aí ele também tinha, digamos, perdido, ele já tinha perdido o tio, que também era a figura paterna dele, e aí ele acaba entendendo exatamente como o Paul se sente. Aí passa o filme e tal, tem as coisinhas de moleque, tem umas coisinhas assim que, sabe, ele faz umas coisas bem de moleque mesmo, teimoso pra caramba, e bem de nariz pinado ali, que eu tenho uma banda, porque eu tenho um violão e eu sou todo bonitão, vai pegar as gatinhas, sei lá o quê, sabe? Só que ele não muito assim ao fato de você ter nojo, sabe? Ele é umas coisas, é só algumas vezes no filme mesmo. Aí ele acaba, tem essa festa de aniversário dele, que é na casa da mãe dele e tal, da mãe mesmo. E aí eles comemoram, tal, tá todo mundo na casa dela, e tá comemorando o aniversário do John e tal. Só que aí ele fica irritado porque o Paul consegue conquistar a mãe dele. Ela tá cantando pra ele, assim, ela sentada na privada e ele sentado em cima da banheira ali, né? Então ele tocou pra ela e dá pra ver que na carinha dele tá bem de ciumento, mas muito de ciumento mesmo. Aí ele acaba falando uma besteira, ela fica mal, ela sai, e aí já começa a pegar o bolo, e acender as velas e tal. E o John, ele, nesse momento, ele foi muito mal educado, porque ele deu uma tragada no cigarro e assoprou as velas, soltando a fumaça do cigarro. E ela ficou mal, né? Então, mas ela ficou ele, John, fala alguma coisa, tipo, dá o seu discurso. E aí ele meio, assim, o John, a característica do John Lennon, assim,
como pessoa, ele já tinha esse negócio meio agressivo. Só que ele era completamente perturbado por conta de ter da mãe que abandonou ele, dessa perda, também não saber de quem é o pai dele, pra deixar bem claro essa parte, porque ele não sabe, no filme não retratou que ele sabia, o pai dele, assim, o pai dele já foi pra guerra ou pra marinha, não me lembro muito, acho que pra marinha, e aí ele voltou da marinha, só que a mãe dele, a mãe mesmo, não queria mais ele, e já tava morando com o namorado, que era o atual marido dela, ali. E aí, só que o John também tinha uma irmã, Vitória, que no filme não aparece e tal, é só uma assim, passageiro mesmo. Tipo, onde ela está, ninguém sabe, ninguém sabe onde ela foi ou com quem ela está. E aí só que aí, no meio desse filme, assim, pra parte do final, por aí, ele tem uma discussão com a mãe dele. Aí ele acabou voltando pra casa já da noite da festa do aniversário dele. Ele volta pra casa, só que aí a mãe, que é a tia mãe dele, tá com a mesa toda exposta no aniversário dele. E tal, esperando ele, só que ele chegou meio tarde. E ela tava feliz ali, né, já que é o aniversário dele. E também deu uma guitarra. Não vou saber a marca, o estilo da guitarra, gente, não vou saber, mas ela deu uma guitarra pra ele. E ele ficou muito feliz e tal, só que ele ficou meio, tipo, querendo saber a verdade ali mesmo. Aí a mãe dele, que saiu da casa dela, onde ele tava fazendo, né, quer dizer, comemorando o aniversário, chega lá, e aí ele acaba, tipo, não, vem cá, já que você tá aqui, vem cá. Aí ele começa a desabafar e tal, que quer dizer que a tia, mãe, roubou ele dela, já que ela disse pra ele. Aí a rebelião ali, confusão, é o fato de que depois que o pai dele voltou da marinha, ele decidiu que queria ficar com o John. Só que já que ela traiu, já que a mãe dele traiu o pai dele, então ele decidiu não ficar mais com a mãe dele, mas ficar com o John. E eles discutiram na frente do John, o John com 5 anos, e aí perguntaram pro garoto, com quem você quer ficar? E o John disse, com o papai. E aí ela saiu da porta ali, decepcionada. Aí a irmã dela, que é tia dele, tia e mãe, foi até ela, só que aí o John foi atrás disso, foi atrás com um gesto tipo, não me deixa, sabe, não vai embora. E aí nessa cena em que a tia mãe rouba ele pra tomar conta dele, mesmo a mãe não querendo, mas não que ela não queria, porque não parecia que ela não queria, ela queria ficar com ele. Só que a criança, só que eles fizeram o jogo, né? Você vai ficar com os pais ou com a sua mãe. E já que ela traiu ele, o pai dele achou isso um absurdo, né? Já que a tia também já tava achando tudo um absurdo e toda a besteira que a irmã dela fez, ela roubou o John pra ela criar. E aí eles estão criando, aí ela cria o John desde então, né? Com o John e o marido dela ali. E aí, pra parte final, aí quando as duas já começam a se entender e tal, aí o John percebe assim que elas estão mesmo assim, se entendendo. A mãe dele morre num acidente de carro ali. Só que não que ela tava dentro do carro, ela tava fora do carro, ela foi atropelada mesmo.
E aí ele fica mal de novo, só que a forma de como o John se expressa os sentimentos é agressivo. Aí chega, tipo, a assustar muita gente ali, então, pelo fato de ele não conseguir entender o que tá acontecendo e também por quê, né? E também todos os sentimentos que ele tá sentindo, ele não sabe o que fazer e também não sabe como se expressar. Ele acaba se expressando de uma forma agressiva. E aí ele acabou batendo no loirinho de novo. Oh, esse loirinho que sofreu nesse filme. E no Paul. Só que pra não brigar mesmo com eles, ele acabou expressando mesmo. Assim, ficou desesperado. Aí acabou pedindo o conselho pro Paul, que também já tinha perdido a mãe. E aí, já que o John acabou de perder a mãe, o Paul era a pessoa certa pra aconselhar ele ali. E aí, depois disso, o John já tava junto com a banda e tal. Tava tendo assim, uma coisa legal ali com a banda. E aí, no velório, a mãe dele pediu pro marido dela que é pra dar uma coisa pra ele. Eu acho que é. Na minha cabeça, me pareceu que foi um contrato com uma gravadora. Porque logo depois eles entraram em uma gravadora pra gravar mesmo. E o John tinha criado a primeira música em homenagem a ela, em homenagem à mãe e tal, que ele mostrou pro Paul. Que é uma música legal também. E aí eles tocaram música ali, gravaram. E aí o Paul e aí depois disso, de um tempinho, assim, no filme não dá o dia exato ou os meses, mas deu a entender que passou um tempo. E aí o John decide que vai ir pra outro lugar, né? Que ele vai seguir o sonho dele, de ser músico. E ele vai. Aí a cena final é ele saindo de casa e indo pro rumo ao show business. Claro que ali no final do filme tá dizendo que foi pra Hungria. E ficou lá o resto da vida inteira. Gente, aquilo é uma ficção, né? Então, não leva a sério, tal. Só que claro que uma boa parte também do filme podem ser também uma ficção, porque, de verdade, a vida do John Lennon, ela já é um pouco estranha. Por dizer assim, tanto que no documentário Get Back, mostrava bem claro o porquê de a Yoko Ono tá sempre ao lado dele, porque ele exigia que ela ficasse no lado dele. Ele queria que ela ficasse ali o dia inteiro, só que ela não queria aquilo ali, mas ela tinha que fazer aquilo, já que ele queria, e aí o maridão dela não ia deixar ele assim, né? Só que aí, nesse documentário Get Back, fala muito, mostra cada parte dos Beatles mesmo. Só que o fato do John Lennon ser uma daquelas personalidades mais, assim, estranhas, ao mesmo tempo caóticas, faz com que você entenda a real personalidade dele. Porque no primeiro casamento, ele teve um filho, que era o Júlio, só que acabou abandonando ele. E aí o Paul fez Hey Jude, que é um clássico maravilhoso que todo mundo gosta. Todo mundo conhece o Hey Jude. Se você não conhece, escuta, porque a música é fenomenal. E aí depois disso, ele conheceu a Yoko Ono e tal, e aí todo mundo que culpa a Yoko Ono pelo fim dos Beatles deve pedir desculpas pra ela. Porque no documentário Get Back,
mostra o real motivo de ela não ser a culpada disso. Porque primeiro, olha só, ela... Nossa, eu tava falando do filme, já vou pro documentário. É só pra vocês aqui comentarem mais aqui nos comentários. É só pra ter mais coisa aqui pra falar mesmo, né? Youtuber, né? Os Beatles tinham uma regra de não ter ninguém no estúdio na hora que tava gravando o álbum. Só que eles infringiram a própria regra. Então, assim, o John levava a Yoko Ono, e aí o Paul levava a esposa dele, a Linda, os filhos, o Ringo também, e o George também. Então, eles acabaram quebrando essa regra que eles mesmos criaram. Só que a Yoko Ono, ela nunca foi o real motivo dos Beatles terem acabado. Os próprios Beatles são o motivo deles terem acabado. Porque a relação deles ali dentro tava bem caótica e bem hostil, sabe? Então, isso aqui tem uma parte que diz que eles estavam, né, uma pessoa ali, digamos, um pianista, que só pelo fato de ele estar ali, só pelo fato de ter dito oi, já deixou a galera dos Beatles mais relaxada, mais calma e tal, assim, pra compor. Tanto que, se você vê, assim, o Ringo, ele tá bem, tipo, dane-se, eu não queria estar aqui. O George, tipo, quando vai acabar. E o Paul, tipo, só eu que estou compondo. E o John, ele tá mais a plena ver céus ali. Então, assim, só pra relembrar, o Paul, o John, ele até pode ser uma figura, assim, de paz e amor e tal, mas como pessoa, é só a Yoko Ono que pode responder essa pergunta pra vocês. O quanto ele era controlador, o quanto ele ficava em cima da Yoko. Tanto que na última entrevista que ele teve em uma rádio, ele disse que ele não viveria sem a Yoko Ono. Isso era uma ou 2 horas antes dele morrer, dele ser assassinado e tal. Que também vai ter um vídeo no canal falando sobre o assassinato do John Lennon. Agora, se eu gostei do filme, gostei. Sim, né? É um filme, assim, tem ficção, tem também realidade, né? Mistura ali com a ficção e a realidade mesmo. Eu prefiro mais a realidade mesmo. Só que o filme ele tem essa coisa de pegar leve com o espectador. Eu gostei do filme, né? Um Garoto de Liverpool, de 2008. O ator, ele interpretou muito bem o John. Todos os atores trabalharam muito bem. Eu gostei do filme. Eu recomendo pra vocês. E uma observação. Quanto mais... Já que ele era, né, o adolescente ali, quanto mais ele saía e conversava com aquele amigo, e aí conhecia aquilo dali, aí começava a entender como a música funciona e como ele também gosta dessa música, mas ele entendia de que a forma de ele se expressar também poderia ser através da música. Então ele começou a se descobrir como um artista já nessa época aí, sabe? E claro que o Paul não fica de fora, porque o Paul teve aquela ajuda pra ele. O vídeo tá ficando muito longo, mas muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a sua participação, a audiência. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. E até a próxima da Mamãe Cat.